Muito bem, senhores, conforme nós já vimos antes, a entrada do cidadão no serviço público se dá em etapas. Nós temos a nomeação, depois nós temos um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, para ele tomar a posse, e depois da posse nós temos um prazo de 15 dias mais para ele entrar em exercício. Então nós temos a nomeação, a posse e o exercício. Pois bem, dentro do exercício nós temos a questão referente à estabilidade. Porque o servidor público ele só adquire estabilidade, de acordo com a lei, após 2 anos de efetivo exercício. Repito, na prática são 3 anos, a Constituição já mudou, mas a legislação ela permaneceu inalterada até agora. E então vamos jogar com o que diz a legislação, pelo menos para efeito de concurso público. Nós falamos sobre os concursos públicos também, nós vimos que os concursos públicos terão prazo de validade de no máximo 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, nós já vimos tudo isso. Só que agora eu vou falar sobre vacância de cargos públicos. Por quê? Porque da mesma maneira como os cargos públicos são ocupados, eles são providos, eles também podem ser tornados vagos, eles também podem ser esvaziados, eles podem ser desocupados. São as hipóteses de vacância dos cargos públicos que nós vamos trabalhar agora no artigo 37. De acordo com o artigo 37, a vacância de cargo público decorrerá de 6 hipóteses, dentre as quais algumas a gente já conhece: exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria e falecimento. Tá bem. Senhores, olha só, tá? Com relação a isso aqui, readaptação e recondução são hipóteses que são de provimento de cargo público e também são de vacância. Por quê? Ora, se eu sou motorista, sofri um acidente, vou ser readaptado para o setor de estoque, para o cargo de agente administrativo. O que nós temos? Eu tenho uma vacância e também um provimento. O que eu quero dizer? A readaptação é simultaneamente uma forma de vacância e de provimento de cargos públicos. Está aqui. Nós vimos lá no artigo 10 e estamos vendo agora de novo a readaptação aqui no artigo 37. Depois, a recondução, mesma coisa. Eu estava lá no cargo de fiscal de tributos, não me dei bem, fui reprovado no estágio probatório. O que acontece? Eu saio daquele cargo e volto para o outro. O que eu tenho? Eu tenho uma hipótese de vacância e também de provimento de cargos públicos. Pergunta de prova. De acordo com a Lei 3326, quais são as hipóteses que são simultaneamente de provimento e de vacância de cargos públicos? Readaptação e recondução, sem dúvida nenhuma. Tá bem? Aposentadoria e falecimento, eu nem vou entrar no mérito. O cara se aposenta, é óbvio que o seu cargo fica vago. O cara falece, é óbvio que o seu cargo fica vago. Pode ser ocupado por outro, é óbvio. Então essas 4 hipóteses aqui, eu não vou ficar entrando em minúcias, eu não vou ficar entrando em detalhes, eu vou falar especificamente sobre a exoneração e a demissão, tá? Eu vou falar especificamente sobre exoneração e demissão. Porque agora, nesse exato momento, eu vou fazer entrar aqui no nosso quadro uma grande legenda para explicar a diferença entre exoneração e demissão. O que é melhor, ser demitido ou ser exonerado, afinal de contas? Qual é a diferença? Senhores, é o seguinte, a diferença é que a exoneração é o desligamento do servidor público sem caráter punitivo. Aqui, ó, a exoneração, ela não é uma punição. A exoneração, ela não é uma penalidade. A demissão é uma penalidade. A demissão é uma punição. A exoneração é o simples desligamento do servidor em relação ao serviço público sem qualquer caráter punitivo. Por exemplo, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Quando um vereador ele simplesmente exonera o seu assessor parlamentar, ele está punindo ele? Não, não é uma punição. Quando o próprio servidor público diz, opa, eu quero sair, quero me exonerar,
Isso é uma punição? Não. A demissão, por sua vez, ela tem natureza punitiva e, portanto, ela decorre de uma irregularidade e ela decorre de um processo administrativo disciplinar. Vamos ver as diferenças? Olha só o artigo 38. O artigo 38 diz o seguinte: dar-se-á a exoneração. Vejam que a exoneração, eu vou colocar aqui inclusive, ó, sem caráter punitivo. Sem caráter punitivo. Vou passar para cá. Enquanto que a demissão, essa aqui sim, ela possui caráter punitivo, tá? Então, a exoneração não tem caráter punitivo, enquanto que a demissão tem caráter punitivo. Vou voltar ainda a essa. A exoneração sem caráter punitivo, previsto no artigo 38 da própria lei 3326, enquanto que a demissão prevista no artigo 137, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Olha só, dar-se-á a exoneração a pedido, quanto o próprio servidor pede. Ó, eu quero sair. Ah, cansei, tô de saco cheio, não tô afim mais, quero ir embora. Pode isso? Claro que pode. Isso aí é exoneração a pedido, ele pode pedir. Ou então, de ofício. Quando? Quando se tratar de cargo em comissão, o servidor, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, ele pode ir para a rua a qualquer momento. Ou de servidor não estável nas hipóteses do artigo 25 desta lei. E o artigo 25 da lei fala justamente sobre o estágio probatório. Aquele cara que é reprovado no estágio probatório, ele vai ser punido por isso? Não, simplesmente vão bater no ombro dele e vão dizer, ó, querido, não deu. Infelizmente, tu não é suficientemente qualificado para trabalhar conosco. Mas quem sabe vai e volta, quem sabe no outro dia tu consegue de novo. É isso. O cidadão reprovado no estágio probatório, ele será reprovado, ele será exonerado. Ou ainda, quando ocorrer a posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável. Ou seja, quando ele for tomar posse em outro cargo, quando esse outro cargo não for acumulável com o seu, ele obrigatoriamente será exonerado do seu cargo de origem. Senhores, essa é a exoneração. Tá bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a demissão enquanto forma de provimento, ou melhor, de vacância de cargo público. Bom, eu não sei porque eu falei lá artigo 137, mas eu vou fazer a devida retificação. Na verdade, eu começo a falar aqui pelo artigo 171, que cita como penalidades disciplinares a advertência, suspensão, demissão. Olha aqui, a demissão como forma de punição de servidor público, cassação de aposentadoria e disponibilidade ou destituição de cargos ou função de confiança. A gente vai entrar posteriormente no mérito de cada uma dessas penalidades quando estudar o regime disciplinar dos servidores públicos. Mas agora a gente passa para o artigo 176, que fala especificamente sobre a demissão. Olha aqui, ó. Será aplicada ao servidor a pena de demissão e aqui tem as hipóteses que levam à demissão do servidor público. Nós vamos analisar essas hipóteses agora? É claro que não. Por quê? Porque isso a gente trabalha lá quando analisa o regime disciplinar dos servidores públicos. Mas fica a informação para vocês. A exoneração não tem caráter punitivo. A demissão tem caráter punitivo. São duas das formas de vacância de cargos públicos. Nós temos depois a readaptação, a recondução, a aposentadoria e o falecimento. Todas formas de vacância de cargos públicos, conforme previsto no artigo 37 da Lei 3326 de 1991. Querem saber mais sobre Estatuto dos Servidores do Município de Santa Maria? Então, vem comigo que eu te explico.